Jamais defenderia um torturador, quem quer que seja. A memória que trouxe por ocasião da votação do último domingo é de um homem que esteve ao lado da democracia e ao lado da nossa liberdade, lutando contra aqueles que queriam impor o comunismo em nosso país. No mais, não existe qualquer sentença condenatória transitada e julgada contra este coronel. Uma violência cometida contra a minha pessoa e a minha família, onde minhas duas filhas, menores de idade, uma com 5 anos, chorou copiosamente dado a ruidosa manifestação em frente ao condomínio, onde todos os condôminos eram proibidos de entrar e sair. Isto não é manifestação, isto é um crime. Nunca incitei o ódio, a violência ou a tortura. Sempre estive ao lado da vítima. O que fazem o tempo todo é distorcer o que falo, buscando uma maneira de me retirar do cenário político nacional. Não, isso é uma mentira, uma farsa, um ardil. Eu sou a vítima. Eu fui agredido perante milhões de brasileiros por um parlamentar que não aceita o contraditório, preconceituoso e fascista. Sim, errou. Eu jamais faria isso. A sua reação foi desproporcional, ainda mais cuspindo na cara de uma mulher. Folha, entre os 10%, entre os que ganhavam acima de 10 salários mínimos, entre os 5% mais ricos, sabe quem teve à frente das pesquisas? Com 23%? Deputado Jair Bolsonaro. Senador Tucano Aécio Neves teve só 13%, comparado a ele. Que país é esse? E aí, defensores de Jean? Fala pra mim, é assim que vocês querem a imagem dos homossexuais? É assim que você quer que eles olhem pra gente? Hã? Como pessoas que têm essas atitudes grotescas, atitudes inaceitáveis, né? O exemplo tem que vir de onde? Não é de cima? Né? Olha lá o deputado que vocês colocaram lá pra representar o LGBT, nos envergonhando. Bom, graças a Deus sempre deixei muito claro que esse cara não fala por mim. Queria pedir vocês que continuam apoiando esse cara, que repensassem sobre isso, né? Esse cara é uma chacota, os projetos dele são envergonhadores para o movimento. Eu já falei que eu não faço parte de movimentos, mas ainda sou uma homossexual, então eu tenho todo o direito de falar o que eu bem entender, o que eu quiser falar, né? Liberdade de expressão, isso chama. Eu queria falar pra vocês, ser esse representante que vocês querem pra vocês, né? Não é pra mim, não me representa. Covarde, cuspiu, saiu correndo, né? Não foi homem pra assumir que cuspiu, porque ele simplesmente cuspiu, ele inventou que ele foi tocado pelo Bolsonaro. As câmeras mostram claramente que Bolsonaro hora nenhuma tocou nele, né? E é isso aí. Aí eu falo pra vocês, é isso aí que representa a comunidade LGBT? Não. Me perdoe, queria pedir perdão mais uma vez, botar a minha cara aqui, perdão pelas atitudes inaceitáveis de algumas pessoas que supostamente representam o LGBT. Nós gays somos muitos e ele não fala por todos nós. Me desculpe, perdão mais uma vez por essa cena baixa que um integrante do movimento LGBT fez, né? Teve, né? Por esse ridículo desse cara. Então tá aí o meu recado. Ele não fala por mim, não me representa. Atitude grotesca, covarde, né? De pessoas sem caráter algum. Um abraço no coração de vocês. É nós que vou, tá dado o meu recado. Valeu. Senhor presidente, fui obrigado a ouvir que foi esse martelo são símbolos de democracia.
símbolos esses que mataram mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo. Mas vou diretamente no assunto aqui de presença, que é extremamente grave e completamente diferente do que foi tratado até agora. Eu estou com um livro aqui de Pepe Mujica, um dos integrantes do Foro de São Paulo, junto com as Farc, bem como o Fidel Castro, entre tantos outros. O livro é Uma Ovelha Negra no Poder, Confissões e Intimidades de Pepe Mujica. Esse livro não vai chegar no Brasil. Já tem 8 meses que o Uruguai, que o Mujica botou no mercado, mas não vai chegar aqui. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Esse livro aqui não é do Coronel Carlos Alberto Brilhante Luz, não é do Coronel Lício Ribeiro Maciel, é de um elemento integrante do Foro de São Paulo, amigo de Lula e Dilma. Vamos lá. No livro aqui, 2 passagens apenas. Uma reunião secreta de Mujica com as Farc em Cuba. E logo depois, a mesma reunião, Mujica, Farc, só que em Brasília, Lula e Dilma presentes. Vamos continuar, que o final é estarrecedor. Outro episódio do livro do Mujica. Caso Venezuela adentrar ao Mercosul. O Brasil queria que a Venezuela adentrasse ao Mercosul. Mas tinha um problema. Tinha que convencer o Mujica a afastar o Paraguai, que estava contra também, para a Venezuela poder entrar. E quando foi marcada a reunião, dias antes, aconteceu um fato inusitado. Impeachment de Lugo do Paraguai. Dilma não poderia viajar para o Uruguai e nem Mujica podia viajar para o Brasil. O que ela fez então? Mandou um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o livro, buscar o que seria o Marco Aurélio Garcia de Mujica. E assim foi feito. O avião da Força Aérea Brasileira foi lá e voltou. Dentro do Palácio do Planalto, Dilma começou a falar. E este preposto, este Marco Aurélio Garcia de Mujica, começou a notar. Onde Dilma falou, abraço. Essa reunião não existiu. Continua. Dilma entrega para este representante de Mujica uma série de documentos, fotografias e captações telefônicas levantadas pelas inteligências. Presta atenção. Levantadas pelas inteligências cubana, venezuelana e ABIN. E assim foi feito. O avião da FAB retornou para o Uruguai. Dias depois, conseguiram fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul. Claro que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Vamos em frente. Eu fiz isso no meu final. Tá ótimo. Por esses dias, todo mundo só vou te dizer uma coisa. A BIM confirma a ameaça terrorista contra o Brasil. Isso não é de graça. Isso não é por acaso. E o linguajar? Vazado pela BIM, abraços. Podemos atacar esse país de merda. Fechadas. Não é o linguajar do Estado Islâmico. O ataque seria feito pelo Estado Islâmico. Não é a linguajar dele. E mais ainda, a característica do terrorismo é a surpresa. Não manda recado. Mas nós vamos chegar no final dessa linha. A BIM no passado, vinculada à Casa Militar, foi extinta. GSI, agora recentemente, Dilma recria a Casa Militar. Mas a BIM fica lá
na Secretaria de Governo de Ricardo Miosoino. Ou seja, uma inteligência política, onde o país sério não seria, estaria ligado para com as Forças Armadas. O que é importante agora, senhor presidente e meus colegas? Dilma Rousseff, Lula e o PT não entregarão o governo por uma votação à Câmara e no Senado. O que eles teriam que fazer para justificar não entregar? Ato terrorista. Ah, foi o Estado Islâmico. E com ato terrorista, justifica o decreto já rascunhado por ela, denunciado por mim, e depois o jornalista que não gosta de mim, mas fez uma brilhante matéria nesse sentido, Reinaldo Azevedo. E vazou, se é verdade ou não, que os comandantes militares não cumpririam o decreto do Ministério da Defesa, nos moldes de Dilma Rousseff. Agora, em havendo um ato terrorista de proporções razoáveis, as Forças Armadas seriam aspiradas, seriam obrigadas a entrar, a respeitar e tomar providências nas questões relacionadas com o Estado de Defesa. E mais ainda, esta casa e aquela outra ali do lado teriam um prazo de 10 dias para votar o decreto do Estado de Defesa. E eu duvido que nessas condições essas duas casas não votem favorável à criação do decreto do Estado de Defesa. Os fatos estão aí. Comprovando aqui rapidamente, por gente deles, do Foro de São Paulo, gente que não tem qualquer amor à democracia ou à liberdade, gente que faz o diabo para chegar ao poder e fará muito mais que o diabo para não deixá-lo. Só não entende quem não quer. Lula, ainda na presidência, na Colômbia, sugeriu que as Farc criasse um partido político como o PT aqui fez. Vale lembrar que o Foro de São Paulo nasceu em 1990. Entre eles, Cuba, Farc e Brasil. Dilma, Lula, naquele momento. Em 2002, as Farc se desfiliou. Para dizer que não está mais junto. Mas estão sim. Dentro do Brasil, existem mais de 14 mil cubanos. Existe aqui gente do Estado Islâmico, senegaleses. Não estou chamando todos de bandido, todos senegaleses. Existe haitiano, a mesma coisa. Mas tem muita gente aqui disposta a fazer mais que o diabo para o PT não sair do poder. Por que isso também? A ditadura cubana é financiada com dinheiro de brasileiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano vão para Cuba, em nome desse programa conhecido como Mais Médicos. Alguém acha que o PT está preocupado com o pobre? Está preocupado com a saúde do povo brasileiro? É muita inocência acreditar que essa facção criminosa chegou no poder para fazer algo pelo nosso país. Senhor presidente, meus amigos, tomem as devidas providências de defesa. Eu sou obrigado a falar que a minha preocupação é enorme pelo próximo domingo. Vários comissionados de petistas que estavam em seus estados vieram para cá e confeccionaram seus novos crachás. O cavalo de Troia está aqui dentro. Para eles, não existe limite. Para nós, é a Constituição e a lei. Concordo? Vejo colegas com bandeira do Brasil e tiras verde e amarelo no pescoço.
As armas da esquerda não são essas. O Brasil está na iminência de mergulhar num banho de sangue. Os fatos estão aí. Eles não chegaram para brincar. Vocês conhecem a vida pregressa de Dilma Rousseff? Os grupos terroristas aos quais ela integrou, os assassinatos, as execuções praticadas por integrantes do seu grupo. Conhece Carlos Araújo? Conhece Cláudio Galeno? Conhece Frank Martins? O agente cubano Zé Disseu, que inclusive, quando foi apeado por corrupção da Casa Civil, recebeu Dilma Rousseff com um grito: companheira, tem armas. Meus amigos, esperem o pior. Esta casa aqui caçou no dia 2 de abril de 64 João Goulart. Eles dizem que foi golpe. Depois caçou aqui Collor de Mello por outro motivo. Mas lá, todos queriam sair do João Goulart. Porque nós estávamos praticamente dentro do comunismo. A mesma coisa agora acontece. Mas ouso dizer, muito mais grave que o pré-64. Quando falo em Pinochet, quando ele assumiu em 73, tinha dentro do Chile mais de 30 mil cubanos. Como Maduro agora tem dentro da Venezuela mais de 80 mil cubanos. Esses carrapatos, esses vermes, não vão nos largar após uma simples votação do impeachment nessa casa. Peço a Deus para estar errado. Muito obrigado, meus companheiros.